se você acreditou que o final de FNAF era o FNAF 6, bom, faltou uma peça muito importante e que isso ia acabar virando o FNAF 7. A Ultimate Custom Night veio para ser o desafio supremo de FNAF. Como se não bastasse as pontas soltas que já foram, entre aspas, resolvidas no Pizzaria Simulator, a Ultimate Custom Night ainda ia entregar mais algumas coisas. Então, pessoas, sejam muito bem-vindas a este vídeo de nostalgia de FNAF Ultimate Custom Night. Hoje eu vou tentar trazer a época que foi essa coisa louca chamada Ultimate Custom Night e também relembrar a época lá de 2018. Muito obrigado, pessoas, já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal e eu espero que vocês gostem. São vídeos novos ao meio-dia, vocês vão curtir, que a gente tem vídeos bem editados, histórias e muita coisa legal vindo por aí. Então, sem mais enrolações, vamos lá então para a Ultimate Custom Night. Uma coisa que muita gente teve de dúvida no Pizzaria Simulator, por mais que a gente já cobriu tudo no outro vídeo, que é a nostalgia do FNAF 6, falando se era realmente o final de FNAF, muitas pessoas sentiram saudade da Custom Night, que ficou um padrão em todos os Five Nights at Freddy's, onde você poderia editar a sua noite, editar o jeito que você ia jogar, colocar os animatrônicos na dificuldade que você queria e justamente jogar uma noite extra. Mas, infelizmente, depois do FNAF 4, isso meio que mudou, porque justamente veio o FNAF World, a galera meio que viu um negócio meio esquisito, que era um RPG. Depois, no Sister Location, a Custom Night veio depois como uma forma de DLC, uma mini expansão do jogo com uma sala extra e mais detalhes da história que o Scott Calton estava preparando, e também para você ver a dificuldade dos animatrônicos Funtimes vindo te atacar, inclusive alguns outros animatrônicos novos que não aparecem no Sister Location normal. Mas aí agora no FNAF 6, o Scott Calton falou, a gente vai preparar Ultimate Custom Night. Então já praticamente deu a pista que não era uma DLC do Pizzaria Simulator. Ia ser mais um jogo de graça, só que agora com todos os animatrônicos que nós vimos da franquia. Bem, quase todos, melhor dizendo. Isso porque no site do Scott Calton, que já estava todo vapor, iria ter 40 animatrônicos. Justamente tem ali a tabelinha bonitinha, teve até uns negócios meio bugado, descendo aqui e ali, né? Que vai aparecer depois os animatrônicos mesmos, mas até então eram 40. E depois o Scott Calton foi colocando os animatrônicos, né, que ele achou mais legal. Só que as coisas começaram a ficar esquisitas, porque, por exemplo, tinha o Adventure Endo, por exemplo, e até o Candy Cadet ia fazer parte da Custom Night. Mas isso nunca chegou a vir mesmo pro jogo, ele só fica como easter egg no fundo da sala. Mas depois ele foi substituído pela Withered Chica, e até o Adventure Endo foi substituído pelo Withered Bonnie. Só que ainda para completar mais a cagada e ficar o bagulho mais louco ainda possível, tinha até a Trash in the Gang separada. Depois o Scott Calton juntou todo mundo e colocou a Night Marione e também o Molten Fred. Só que depois o negócio foi ficando esquisito porque foi aparecendo até os Phantoms no lugar de outros bichos que depois até apareceram na Custom Night mesmo. Ou seja, nessa época tava uma bagunça, tava, sabe, mostrando vários animatrônicos diferentes, até chegarmos na coleção de 50 animatrônicos. Sendo do FNAF 1, Fred, Bonnie, Chica e Foxy, do FNAF 2, Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Balloon Boy, JJ, Withered Chica, Withered Bonnie e também a Puppet Golden Fred, mas o Golden Fred do FNAF 2, do FNAF 3, Spring Trap, Phantom Mangle, Phantom Fred, Phantom Balloon Boy, fariam parte agora também ali da seleção. No FNAF 4, Nightmare Fred, Nightmare Bonnie, Nightmare Fredbear e Nightmare, e Jekyll Chica, Nightmare Mangle, Night Marione e Nightmare Balloon Boy. Do FNAF World só teria o Old Man Consequences. Do Sister Location teria a Baby, Ballora, Phantom Fox e Energy. E do Pizzaria Simulator teríamos Trash in the Gang, Help, Happy Frog, Mr. Hippo, Pig Patch, Nerdbear, Orville
Rockstar Elephant, Rockstar Freddy, Rockstar Bonnie, Rockstar Chica e Rockstar Foxy, além de Music Man e El Chip. Também a Funtime Chica, que dá pra comprar eles na loja, esses três que eu acabei de falar, e os animatrônicos da noite como Molten Fred, Circus Baby, na verdade é Scrap Baby, o Scrap Trap e Lefty. Ainda pra completar, teria o Phone Guy, que ele já fez parte de vários FNAFs diferentes, principalmente do 1, do 2 e do 3. Então era isso, nós teríamos agora todo mundo que está ali escolhido, mas o mais interessante é, o que vai acontecer, como que vai dar pra jogar com cada um deles. Aí entra esse aqui que vos fala, propondo fazer o guia definitivo da Ultimate Custom Night. Pois, se vocês se lembram bem, nos teasers que estavam sendo passados ali na época, o Scott Cawthon ele decidiu montar primeiro o escritório para todo mundo ver o que ia acontecer, e depois ele ia fazer a programação dos personagens, mostrando o que cada um ia fazer. E aí eu tava montando o guia na época, tentando chegar numa estratégia de passar esse negócio absurdo. E depois o Scott Cawthon foi fazendo como se fosse uma barra de loading. Ele ia atualizando cada personagem e colocando, né, 2%, 4% e assim ia, né? Cada personagem que ele fosse programando, ele ia colocar ali naquela barrinha. E a atualização de cada personagem foi na página do Pizzaria Simulator. Pode ser daí que a galera se confundiu também, do tipo, pô, já que tá no Pizzaria Simulator, então vai ser a DLC, mas o Scott Cawthon já tinha falado que era realmente o novo jogo. Tipo, você não precisa ter o Pizzaria Simulator instalado para jogar Ultimate Custom Night. Então eles são dois jogos separados, melhor dizendo. Sendo que nos arquivos da Ultimate Custom Night está falando que é FNAF 7. Mas enfim, voltando aqui, teve até um negócio engraçado que aconteceu no meio do negócio aí desse barra de loading, que foi o 1º de abril. E o 1º de abril, o Scott Cawthon, safado, decidiu fazer uma piada colocando 3 informações absurdas, né, no meio ali daquele negócio que tava falando de cada personagem. Eu até admito que caí nessa trollagem na época, fiz até um vídeo correndo falando, não galera, eu me enganei aqui, que era falando que o Fox ia ser do bem, justamente ele viria te ajudar na noite, que nem como se fosse no jogo mesmo. E aí também o próprio Phone Guy e o Purple Guy, que é o Afton, eles não poderiam aparecer na mesma sala, porque eles são a mesma pessoa. E também, se o Nightmare Freddy ele entrasse na sua sala, você tinha um tempo para apertar um botão, que era para você acordar do sonho que você estava tendo. Então, pessoas, meio que já confirma todas as paradas, que foi de 1º de abril que o Scott Cawthon meteu esse doido, né, até o lançamento do negócio. Porque justamente depois ele falou, gente, foi 1º de abril, tá? Porque idiotas e bobos que nem eu acabou acreditando que o negócio era de verdade, mas era só o Scott Cawthon pegando as teorias mais absurdas da comunidade e falando, né, que era 1º de abril, esses personagens iam ser por conta das teorias e tal, né? Mas na verdade não foi nada disso, que bom que não foi. Se eu for descrever o que cada animatrônico faz, esse vídeo vai ser gigante. Eu já fiz isso na época e meio que eu vou explicar conforme a estratégia, né, que vai vir aqui ainda no vídeo. Então eu não vou precisar explicar cada um, né? Eu já falei o que tem na Ultimate Custom Night, mas eu quero falar depois como é que foi no jogo mesmo, tá? Então eu vou descrever brevemente, mas não que tome tanto tempo também do editor, coitado dele. Porque a ideia é ser a nostalgia, lembrar que eu montei o guia também aqui no Brasil, a gente tava acompanhando, o Soulzones também tava acompanhando na época, e a gente tava vendo os lançamentos e cada vez mais aquela barrinha dos personagens ia ficando cada vez mais preenchida, falando como cada personagem ia se comportar durante a Ultimate Custom Night. Só que aí então, pessoas, chegamos em junho, porque nesse meio tempo só teve as atualizações de cada personagem na Steam e justamente aquela barrinha de load sendo preenchida. Mas aconteceu algumas coisas bem interessantes antes do lançamento mesmo do jogo. A primeira coisa é que teve uma versão de demonstração da Ultimate Custom Night. Vocês se lembram dela? Foi justamente uma demo, entre aspas, que o Scott Cawthon decidiu soltar, porque ele falou, eu mandei para alguns youtubers e os youtubers vazaram o negócio. E aí então, para ele falar, já que todo mundo vai ver o negócio, todo mundo vai conhecer o jogo, então é melhor eu soltar essa versão logo de uma vez. Só que aí o problema foi, ele soltou na Game Jolt mesmo, mas na verdade não era Ultimate Custom Night coisa nenhuma. Era justamente um jogo chamado Dufas, que ele fez justamente com a cara, né, ali do bichinho, com o rostinho do Fredico, e era justamente um shooter com os bichos de FNAF voando pra cima e pra baixo. É um jogo muito tosco, é um jogo muito feio também,
também. Eu acho que, pelo que o pessoal tá falando, que é o primeiro jogo que o Scott Cawthon fez na vida, em 1989. Sim, o Scott Cawthon é velho e ele começou a fazer jogos meio que no começo ali, quando ele era criança pra adolescente. É, que eu falei pra vocês, o Scott Cawthon já tem quase seus 50 anos, então meio que o cara já tava fazendo o jogo ali na década de 80. E ele decidiu fazer isso também como uma homenagem pras coisas que ele já fez, né? E ele colocou os animatrônicos ali, o rosto. Uns negócios muito feio, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, foi o primeiro jogo dele e a galera entendeu a piada e ficou por isso mesmo. Só que nessa época também, eu tenho que falar pra vocês que aconteceu o seguinte: o Dalco, junto com outros youtubers americanos e ingleses, eles fizeram o seguinte: eles sequestraram um cara, fingiram, né, que sequestraram um cara, pra falar pro Scott Cawthon soltar logo a Ultimate Custom Night. Foi daí que surgiu a batalha dos youtubers contra o Scott Cawthon. Sim, isso foi real e foi até um pouco antes da Ultimate Custom Night, onde justamente eles queriam o lançamento do negócio pra jogar, pra ver a parada, porque tava esse negócio da comunidade. Não, porque a gente vai fazer o negócio, o Scott Cawthon tem que entregar logo pra nós, e fica com essas palhaçadas de troll game, agora o bagulho vai ser sério. E aí o Scott Cawthon, vendo que a parada era séria, nossa, que perigo, né? Sequestrou o cara lá, vamos ver que o Scott Cawthon vai responder? Scott Cawthon respondeu do tipo: vai vir uma nova irritação agora na noite. E era nada mais nada menos que a Didi do FNAF World, onde ela aleatoriamente iria puxar um novo personagem pra sua noite. E é isso, ela só ia puxar um novo boneco lá e acabou. Mas o Scott Cawthon, não feliz com a situação, ele acabou colocando 6 outros animatrônicos extras. Esses que você não poderia escolher, eles iam aparecer no modo 50/20, que eu já vou explicar ele pra vocês. E não só isso, ainda ia ter mais um animatrônico, fazendo 57/20 ou 58 quase /20, mas esse ele é bem escondido, eu nem considero ele como um bicho da dificuldade, porque era o Fredbear. O Fredbear versão justamente do FNAF 4, que é da Fredbear's Family Diner. O que esse bicho estaria fazendo nesse jogo? Foi aí que despertou o interesse de todo mundo, e aí a galera falou assim: não, peraí, se já tem o desafio supremo, que é passar tudo na dificuldade 20, imagina ainda mais esses bichos. E o problema é, o Scott Cawthon não falou o que eles fazem, simplesmente ele falou, vai ter e acabou. Esses animatrônicos extras seriam o Shadow Bonnie, Plush Trap, Nightmare Chica, a Bonnet, as Minirinas e a Lolbit, fazendo como se tivesse mais irritações e problemas durante a sua noite. Um pouco antes da Ultimate Custom Night sair, também tem que falar pra vocês que saía o Fourth Closet. Eu acho que foi um dia antes, ou eu sei que foi bem pertinho da data de lançamento, né, da Ultimate Custom Night. Foi bem pertinho um do outro. E foi então que no dia 27 de junho de 2018 era lançada a Ultimate Custom Night, justamente trazendo 50 e lá vai pedradas de animatrônico, e agora você podendo escolher a sua dificuldade, os animatrônicos que você queria, e também muitas outras surpresas dentro desse jogo. Bom, eu sei que vocês vão querer que eu fale mais da 50/20, mas aqui eu quero trazer primeiro os aspectos do que a gente encontrou dentro do jogo, segredos e coisas interessantes. Porque depois a galera começou a jogar e tentar passar, principalmente dos desafios, que tem justamente um setup, né? Isso também ficou muito popular dentro de FNAF, que principalmente no Sister Location, que tinha já tipo, ó, se você escolher tal noite, você tá completando tal desafio. E aqui não seria diferente, você poderia ganhar uma estrela para cada desafio completado. Porque eu lembro também na época o Scott Cawthon comentando: gente, eu testei aqui o modo mais difícil e eu durei 0.2 segundos. E ele morria para Night Marione. Então ele fez um negócio extremamente difícil que é... Nossa, eu começo a lembrar. Nossa, eu vou comentar daqui a pouco, mas foi realmente uma tortura para todo mundo que tentou passar esse negócio. Mas vamos lá, o que mais tinha na Ultimate Custom Night? Que nem eu falei pra vocês, os desafios que nós vimos, justamente que você podia completar, você poderia destrancar uma cutscene um tanto quanto interessante, que é a batalha do urso contra a raposa, meio que fazendo um anime, uma piada, e os dois falando ali em japonês, fazendo como se fosse um FNAF anime.
Sim, o Scott Calton sabe da existência do FNAF Anime e ele fez essa piada mais de uma vez. Não só na época da Ultimate Custom Night, mas também no Fred em Space 3. Então vocês não precisam ficar falando, o Scott Calton se ver essas coisas vai ficar traumatizado. Se ele tivesse ficado traumatizado, não ia ter nem FNAF mais. Pra mim, essa altura, o velho, eu acho que ele até gosta. Mas voltando aqui à situação, porque tinha mais outra cutscene que você poderia destrancar, que é justamente a história da Toy Chica no colégio, que eu acabei colocando apelido, e muitas pessoas da comunidade também, de Yandere Chica. Yandere justamente é aquela mulher que a garota fica doida, psicopata atrás do cara que ela é apaixonada, e ela não quer que ninguém chegue perto, então ela vai lá e mata os outros. Também fazendo uma referência ao tal do jogo Yandere Simulator. Porque justamente a história da Toy Chica é esse. Ela vai lá, conhece um cara, e aí ela se apaixona pelo cara, leva ele pra casa e mata ele. Até chegar no final, não sobrar mais ninguém, e ela tá lá pensando quem ela ia conquistar depois. E a história do Fred e do Foxy, que é justamente eles falando, né, do aniversário, eles iam limpar a roupa, uns negócios muito besta. Mas vamos falar aqui das coisas interessantes que temos. A primeira coisa interessante é justamente o Old Man Consequences, que caso você jogasse só com ele durante a noite, você poderia justamente ir parar no minigame, que é o mesmo minigame lá do FNAF World. E aí então vai tá tocando um áudio do fundo, que a galera meio que até hoje é um efeito muito estranho, que a galera acredita que é alguém gritando, é alguém falando Michael, alguém falando Mike, enfim, é um áudio muito sinistro que até hoje não dá pra saber direito o que que é. Mas se você fizer a mesma coisa que tem justamente no FNAF World, você acaba indo, né, pegando o final e o jogo trava inteiro. Falando que o FNAF World tinha sim conexão com as coisas da franquia e também era muito importante para explicar algumas coisas, por exemplo, o Flipside. Mas dessa parte o que mais a galera ficou curiosa é com esse áudio gritando no fundo. Mas também uma coisa interessante é que se você tivesse o FNAF World salvo dentro do seu computador e você fizesse esse final na Ultimate Custom Night, ia contar no FNAF World como se você tivesse feito esse final. Ou seja, até os próprios jogos estavam interconectados pela programação deles. Um negócio bem legal que a galera descobriu, que é um dos easter eggs mais da hora que eu vi, pelo menos, que um jogo fez. Tipo, um jogo conversar com um jogo antigo dele. E outro easter egg que acabou ficando bem conhecido e bem legal também é justamente se você pegar a Death Coin. Dentro do mapa que tem da Ultimate Custom Night, que é um mapa meio bizarro, ele não faz muito sentido, você tem o seu escritório e você pode ir para a bancada que tem o Prize Corner. Lá dá para você comprar um item muito importante que é a Death Coin, onde você pode utilizar em alguns animatrônicos específicos para eles não te atrapalharem na noite. Só que se você colocar só o Golden Fred na dificuldade 1, compra a Death Coin e volta para sua sala, você utiliza a Death Coin e aparece o jumpscare do Fredbear, além de umas vozes meio estranhas dele falando no fundo. Mas outro easter egg muito legal e também que deu a cara da Ultimate Custom Night é os próprios dubladores das noites. Vou pedir agora pro editor pegar o nosso queridíssimo Lucas Almeida, que fez a dublagem de todos os animatrônicos da Ultimate Custom Night. Eu sempre volto. Eu pude te ouvir respirando. Admita, você quis me deixar entrar. Por que se esconde entre essas paredes? Não seja tímido. Estranhas essas circunstâncias que acabaram nos unindo. Parece que algo ruim aconteceu. Acho que você esqueceu de mim. Acho que você esqueceu de mim. Quer ver a sala de escavação? Oh, mas que peninha. Oh, mas que peninha. Eu vou fazer uma coisinha e pôr mais alguém na sua salinha. Eu sei que lutar é o seu dilema, então na sua noite tem mais um problema. Yahhaha! Nunca subestime a destreza de um pirata, ou de uma raposa nesse caso. Yar! Você nunca teve chance. Yar! Eu vim pelo seu traseiro. Quer dizer, seu tesouro. Posso não correr como antes,
mas posso me desmontar de boa. Ah, aqui é muito mais espaçoso. Vou ficar um tempinho. Não se distraia. Tô pronta pro meu close. Sorria. Diga X. Hoje é tudo sobre mim e mim. Parece que você não pôde vir ao meu show, então eu trouxe o meu show até você. A hora do show é agora, nenhum momento antes, nenhum momento depois. É hora do seu arco final! Sinto muito, mas esse palco era pequeno demais para nós dois. Me pediram uma performance e eu acabei de entregar. Hora do bis! É realmente muito legal, é um trabalho muito da hora que ele fez e vou deixar na descrição também pra vocês irem lá e também lembrar que, pô, é muito legal esse negócio e justamente tem easter eggs nessas falas. A história da Ultimate Custom Night é contada pelos próprios animatrônicos falando com quem está jogando. No caso, tentando dar a ideia de quem seria o protagonista. Existem alguns animatrônicos que eles têm uma fala escondida por trás, tipo o próprio Vai o Elefante, ou a Happy Frog, que também tem um negócio por trás. Sabe, como se duas vozes estivessem sendo misturadas. A gente só começou. Nunca vou te deixar sair. Nunca vou te deixar em paz. Ele tentou te soltar. Ele tentou nos soltar. Mas não vou deixar isso acontecer. Eu vou te segurar aqui. Eu vou te manter aqui. Não importa quantas vezes eles nos queimem. Isso daria a entender que aquele que você não deveria ter matado também está sob o controle do jogo e que a carona linda e maravilhosa dele apareceria para você, para dar a entender justamente de que uma pessoa está presa ali dentro. Agora, que pessoa que é, nós podemos descobrir em outros animatrônicos, como a própria Wither Chica, ou a Mango, ou até os Nightmares, que vão ficar falando a respeito não só daquele que você não deveria ter matado, mas de que voltaram para o seu tormento. Venha e queime comigo. O fogo em mim queima eternamente. E agora você também queimará. Eu sou a lembrança ardente de seus crimes. Saudações do fogo e da amiga daquilo que você não devia ter matado. Não tenha medo. Em breve você será como eu. Uma maravilha! Agora é minha vez de brincar de separar e remontar. Você não vai sentir nadinha. É muito mais legal ter um encontro aqui com você. Ele está aqui e sempre observando. Aquele que você não devia ter matado. Você não será poupado. Você não será salvo. A sombra me teme. Sou sua fraqueza, feita de carne. Estou aqui para levar o que sobrou de você. Eu vou te recompor para reviver seu pesadelo. Deixa eu te colocar de volta, só para despedaçar tudo de novo. Vamos ver quantas vezes você pode ser desmembrado. Eu te asseguro, eu sou muito real. Bom, eu acho que tá um pouco evidente, não só pelos gritos de alguém pedindo socorro, lá naquela parte do Old Man Consequences, os animatrônicos falando. Bom, a comunidade acredita que nós estamos jogando com o próprio William Afton. Depois dos incidentes do FNAF 6, ele acabou queimando, mas algo continuou mantendo ele vivo. E quem continuou mantendo ele vivo? O próprio Golden Fred. Ou pelo menos as almas que estiverem ali dentro, se é Cassidy e o próprio filhinho dele, né, a criança chorona, fazendo como se fosse aquele que você não deveria ter matado, que seria a Cassidy, ou também o Andrew, né, que também é uma teoria dos livros, prendendo ele ali para ele ficar naquele tormento eterno para sempre e para sempre e para sempre. Algo bem interessante, né, se a gente for parar para pensar. O que daria até, entre aspas, a cara de final da franquia, né, o final da história, onde o William Afton ele não chegou a ser consumido, né, a alma dele não foi embora ainda desta vida, alguém ainda está o mantendo preso, o mantendo aqui ainda existindo.
Enfim, pessoas, agora é a última parte que eu tenho que falar pra vocês, que é o 50/20. Justamente o desafio mais absurdo, mais insano, e também que o Scott Calton tinha acabado de fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte desafio aqui. Os 20 primeiros que passarem da Ultimate Custom Night, eu vou colocar aqui no mural do jogo e vai ficar pra sempre aqui. Lembrados como os 20 primeiros sobreviventes da Ultimate Custom Night. O maior desafio de Five Nights at Freddy's. Então começou a corrida justamente para tentar passar desse negócio. Que nem eu falei para vocês, eu montei o guia, mas eu não consegui ir muito longe com ele, porque a estratégia minha foi de alguns animatrônicos e eu tava travando ali no 45/20, 46/20. Isso porque se você chegasse no 49/20, ainda era uma dificuldade. Mas se você colocasse todo mundo no 20, ainda iria vir os outros 7 animatrônicos para te meter a porrada. A Shadow Didi trazendo mais outros 6 para você se ferrar a noite inteira. Então, você pula do 49 pro 57, o que deixa as coisas muito difíceis. Não tem como se você usar, tipo, Redidi Repel, não tem como. Ela vai aparecer, é a Ghost Didi vindo meter porrada na tua cara. Então começou todo mundo a tentar. Eu lembro que o Soulzones, ele ficou muito preocupado comigo na época, falando para eu parar, porque, caso vocês não sabiam, vocês vão saber agora, eu tava com uma pedra no rim entalada justamente para sair de 2 centímetros. E eu ainda tava me forçando a tentar passar desse negócio, porque eu falei, não, eu prometi para as pessoas que eu ia tentar e que eu ia pelo menos não ser o primeiro, mas que eu ia passar, eu ia. Não importa nem se eu ficasse na lista ou não. Eu lembro depois que com o dinheiro dessas lives, vocês até me ajudaram a pagar a cirurgia do meu rim. É até uma forma de dizer muito obrigado, fazer esses vídeos e continuar falando de FNAF. É pelo menos o que eu sinto, ver o quanto que vocês me ajudaram nesses anos todos. Eu tinha que passar desse desafio, eu tinha que pelo menos cumprir com o que eu falei. E foi justamente que aí veio um cara, um anjo abençoado, chamado DJ Sturf. Porque justamente a maior dificuldade da Ultimate Custom Night era o Toy Fred, que você tem que fazer o minigame dele dentro da sala dele, e você ainda desviando de todos os outros pra você impedir que eles entrassem na sala, e ainda você tinha que farmar o mais rápido possível as moedas pra Death Coin, pra você matar o Phantasm Foxy. Porque no Phantasm Foxy você tinha que ir lá uma hora específica da noite. Seria 1 da manhã, 2 ou 3 ou até 5 da manhã. Então, pelo menos essa estratégia envolvia matar o Phantasm Foxy para ele não te atrapalhar e você travar a câmera justamente na parte direita do mapa para você impedir que a Baby, Nightmare Mangle e o Nightmare Bonnie entrassem na sua sala, porque você poderia comprar plush deles e aí eles ficavam travados lá bonitinho. Tipo, quando você subia a câmera, estavam lá, eles não viam, eles não entravam na sala, porque a câmera ficava travada lá e você tinha que fazer muito rápido a ventilação e fazer todas as coisas, farmar as moedas, né, impedindo das coisas, continuar fazendo a ventilação e também trocando a parte justamente da Global Music Box para impedir que a Puppet, a Left e a Tika entrassem na sala, e também desviando de tudo o resto, travando justamente os bichos na parte mais de cima, que é lá da parte dos dutos, e também a ventilação travando logo na sua cara para impedir que os bichos não entrassem, né? Então você tinha que correr fechando tudo e fazendo tudo muito rápido. Quem inventou essa estratégia até hoje que eu me lembro foi o DJ Sturf. Eu lembro do Dalco conversar comigo falando dessa estratégia também, mas por incrível que pareça, o primeiro cara que passou foi outro cara que viu essa estratégia e ele se chama Hammery. Hammery sendo o primeiro cara que realmente passou do negócio, aprendendo com o DJ Sturf. O Sturf viu que talvez era possível, mas nem ele conseguiu passar de primeira. Depois o segundo cara foi o Dalco, e aí sim o terceiro foi o DJ Sturf. Tem vários outros nomes na lista, mas tenho que falar, claro, do primeiro brasileiro que passou. Esse que veio a ser até um grande amigo aqui do canal, uma pessoa muito querida pra mim, que é o Mr. Guinness. Hoje só conhecido como Guinness, ele era meio maluco, começou a jogar FNAF principalmente por conta da dificuldade das Custom Nights, e ele veio, sabe, acompanhando as coisas ali na época, e ele acabou vendo essa estratégia, e ele acabou tentando e conseguiu passar primeiro, sendo até então o quinto no mundo que passou da Custom Night e o primeiro brasileiro a passar. Aí eu me lembro na época, começou a aumentar a lista, tipo, veio o 8º, 9º, 10º, 11º, eu falei assim, ó galera, eu não tô mais importando se eu passar. Eu sei que eu vou passar, não sei quando. E se eu conseguir chegar na lista, por mim, beleza. Mas o importante era passar. E eu ainda lembro que eu fiz na zoeira, do tipo, eu já tava desacreditado
desacreditado. Eu tava jogando até menos por conta dos meus problemas renais, porque eu fui no médico e o médico falou, ó, o que você tem, a gente pode fazer cirurgia, mas não tem cura. Então eu falei, eu vou conviver com isso, eu já aceitei, mas eu vou entregar pra galera porque eu prometi isso. Então eu não vou desistir, eu não vou parar. E aí eu fiz até a aposta com a galera, tipo, não, se eu passar, eu me visto de Toy Fred, eu me viro aí pra achar uma roupa. E foi aí que nesse dia que eu tava completamente desacreditado que o milagre aconteceu. Eu consegui! Meu Deus do céu! Ai, glória a Jesus Cristo nas alturas, meu Deus! O grito tão icônico, aquela coisa toda, eu acabei passando das 50/20. Sendo até então, acho que eu tô empatado ali com o segundo e terceiro brasileiro. Pois o Enzu também passou ou na mesma hora ou alguns minutos depois ou antes, eu não lembro direito. Mas eu sei que o top 3 é Mr. Guinness, eu e o Enzu. Nós dois ali empatados. Coroando assim, então, eu como 14º da lista. E aí então você era contemplado com a última cutscene, que era o Golden Fred tremendo, e era isso. Ainda mantendo a pessoa que, mesmo passando o desafio mais difícil, ainda ia continuar presa ali por um bom tempo. Mas é isso, pessoas, a Ultimate Custom Night foi uma das maiores viradas que eu lembro do meu canal, foi um negócio muito legal. Eu lembro de muita gente falando pra eu parar e tudo mais, mas eu lembro que eu não ganhava lá muito bem também do YouTube, e era a galera ajudando com as doações que eu consegui entrar na mesa de cirurgia e depois ficar com o rim direito tranquilo. Depois de mais uns anos eu tive que fazer no rim esquerdo de novo, mas também graças à ajuda de vocês. Eu sou eternamente grato a todo mundo por ter acompanhado as lives, a tudo aquilo naquela época foi muito legal e eu fico muito feliz de todos vocês estarem aqui. Eu sei que muitas pessoas vão, muitas pessoas, sabe, perdem o interesse, não querem mais saber, mas eu ainda fico muito feliz de ver o carinho de vocês, da gente estar com as lives junto, por isso que eu rejoguei, que é pra lembrar dessa época, muito legal. E também a gente rejogar outras coisas e também estar sempre junto em live ou fazendo as coisas aqui no canal. Se eu continuei trazendo FNAF, apesar dos problemas que iam acontecer em 2019, foi por causa de todos vocês, pois eu sei que vocês mudaram a minha vida. Então, pessoas, muito obrigado por terem assistido e espero que vocês tenham gostado dessa nostalgia da Ultimate Custom Night. Muito obrigado mais uma vez, eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Eu me despeço de vocês e até a próxima.